detalhada e lembrava sempre isso a todos nós, era o irmão da Igorina, o Ivomir. O Ivomir não cansava de lembrar não só as faculdades mediúnicas do tio Luizinho, mas essa passagem dele com o Chico Xavier. E durante todos os primeiros anos de existência de Chico Xavier, ele dava notícia do Allan Kardec reencarnado. E ele tinha, segundo informações espirituais, ele deixara por escrito toda anotada esses encontros dele com Allan Kardec reencarnado. Mas o pessoal não acreditava, porque o pessoal pensava que ele estava mistificando. O Luizinho. Tio Luizinho. E o Ivomir falava isso, que nós tínhamos que respeitar o tio Luizinho, porque ele foi extraordinário e tudo. Mas o tio Luizinho era completamente desligado da matéria. Era muito pobre. O tio Luizinho era pai do Abelardo. Tão pobre que o meu avô deu um pedacinho de terra para ele, que a família construiu uma casinha para ele viver lá. Não tinha nem onde viver. E ele criou toda a família dele lá, onde mora a Sumaia hoje. Aliás, aquela casa da Sumaia tem história. Primeiro foi do tio Luizinho, depois da tia Anatólia, depois da dona Luzia. Todos eles espíritos de grande luz. A tia Anatólia está viva ainda, não sei, mas os demais são. O tio Luizinho, então, era um médium tão extraordinário que ele conversava com as entidades espirituais como a gente está conversando aqui entre nós. E costumava visitar os doentes e dava um passe e geralmente ele estava acompanhado de um protetor de Santa Maria, que dava notícias do atendimento que o doente teve. O tia Taíde, esse que está ali, irmão da minha mãe, filho da Leopoldina, último proprietário do casarão, Taíde Gonçalves de Araújo. Ele era criança e, na época, clube era uma doença que matava e não tinha cura. Hoje tem, né, Célia? O que é clube? O que é clube? A criança fica com placas na garganta e não morre porque fica asfixiada. Morre asfixiada. faz edema de glóbulos. E o Zetaide teve clube. E então teve clube. E o meu avô e a minha avó sabiam que essa doença não tinha jeito. Então ele estava no colo do meu avô e a minha avó chorando. Quando chegou o tio Luizinho, fez uma prece, deu um passe e falou: olha, Sagorda, se chamava minha avó de Sagorda. Sai a senhora. Como sou. É, senhor. É senhor. É senhor. Senhor, sou. Começa senhor, senhor, e depois se e sou. Se Eurípides. Pode ver que ninguém fala senhor Eurípides. Fala se Eurípides. Então é o mineiro que tem essa facilidade de abreviar as coisas para não gastar muito.
Ele é duro até na palavra. O Vossa Excelência foi diminuindo gradualmente até você e si, por exemplo, Vossa Excelência. E o tio Luizinho deu o passe, fez o tratamento e falou assim, vocês podem ficar despreocupados. O doutor Bezerra acaba de operar o Ataíde e disse que não é hora dele desencarnar. Ele começou a melhorar e viveu até ficar velhinho. Eu acho que foi 88, né? E deu sequência a toda a obra. Ele foi um outro espírito desprendido. Morreu em 2007. Deu sequência a toda a obra. Novembro de 2007. E ele tinha a faculdade de... que o Orives tinha também, de bicorporeidade. O tio Luizinho. Saía do corpo 88. e ia nos locais. Quando alguém desaparecia e a família queria notícias, se a notícia era boa, ele dava. Ele fechava os olhos, saía, viajava, via onde estava o cara, Localizava. a cara, quando ia voltar, se não ia, o que estava fazendo, o que estava... E despreocupava a família. Quando a notícia é ruim, ele enrolava e não dava. Calava. Que sensibilidade. Então, quando ele ficava calado, as pessoas Pois, desconfiavam. já ficavam desconfiadas que alguma coisa boa não era. Ele tinha várias faculdades mediúnicas e era completamente desprendido de bens materiais. Tanto é verdade que da Irmandade toda, o tio senhor Mariano era o mais pobre deles. Às vezes ele viajava para participar de trabalhos espíritas, não dava satisfação para a família, ficava lá uma semana, 10 dias. O filho Abelardo, que também tinha faculdade mediúnica, que fechava os olhos e dava notícia para a mãe. Tia Ciana era a mãe dele, casada com o tio Luizinho. E o tio Luizinho era o médium dessa estrutura. E consta que quando nasceu o Chico Xavier, ele teve um desdobramento e falou: Kardec acaba de reencarnar numa pequena cidade de Minas Gerais. E descreveu o reencarne de Kardec. E a partir daí, segundo Evomir, ele dava notícias constantes da evolução de Kardec em Pedro Leopoldo. Kardec, para esse pessoal, é o Chico Xavier, e o Chico Xavier é Kardec reencarnado. Então, hoje existe uma polêmica. Sim, Não há leva a vários nada, anos. que não devia nem existir. Porque não nos é dado saber, assim, com certeza, essas coisas. Né? Mas teve esse fato aqui do tio Luizinho. O tio Luizinho era um dos principais médiuns de Santa Maria. Mas tinham outros, porque aqui tinha uma centena de médiuns preparados pelo tio senhor Mariano. Uma centena. Médiuns de grande estrutura mediúnica. Geralmente pessoas simples, aparentemente ignorantes, alguns analfabetos, mas com faculdades mediúnicas extraordinárias, como Aristides Ferreira da Silva, Ferreira da Cunha, como Jason, como tio Luizinho, como Maria Cantora, como Maria Cuiabana, como Maria Modesto, como o Dr. Tomás Novelino, como... Cantora, não tem uma que é, uma que é Maria cantora, Cantora. Maria Cantora, Maria Cantora, que é amiga da Cuiabana. Maria Cuiabana. Então, é uma centena. Alguns deles agentes multiplicadores, porque ele não só preparava os médiuns para dar a retaguarda necessária a Eurípides para cumprir a missão que cumpriu, como ele também preparava agentes multiplicadores. Zé Mineiro,
Zé Alfaiate. Tem uns montes. A gente for lembrando pela memória. Só em Santa Maria a gente conheceu umas 30 ou 40 pessoas que exerciam. Aristides, tio Kim Honorato, tia Zeca, tia Irondina de Janeiro da Cunha, tia Cândida, vó Chiquinha. Nossa, tinha gente. Tudo, olha, muita gente, né? Muita gente, todos eles médiuns bem formados e bem estruturados. Tinha não podia falar dela, não podia deixar de falar. A cega, a emerenciana cega, morava lá em frente aonde eu moro hoje, em Casebre. A emerenciana cega, ela não enxergava nada, é claro. Tomava conta da casa dela, era casada e costurava. Ela colocava a linha na agulha. Ela Pelo tato? Ela tinha visão espiritual. Ah, sim. Ela era uma médium vidente extraordinária. Ela descrevia a vidência dela. Com riqueza de detalhes. Nas sessões espíritas, com uma nitidez e uma beleza que só ela sabia fazer. Não, menino. Deixa eu E ela era cega. Ela era cega. Hoje Fisicamente. estou tremendo e há pouco. Tinha outro um que era atrás. engenheiro. O Quinzinho era engenheiro. Na parte mais importante foi uma O, nota atrás, por isso. o filho do Tiquinca. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. O Jeová. Olha o nome. Filho do Tiquinca Honorato. Jeová. Jeová não foi o dono da escola? Professor? Não, filho do Tiquinca não. Foi, da escola. Filho do tio doutor. Chamava doutor porque era rábula. Nunca saiu de Santa Maria, entendia direito como ninguém. Olha, né? Então ele era chamado de doutor. Tipo os Tio rábulos. doutor. Era rábula. Joviniano, ele era irmão da minha avó. Joviniano Ferreira da Cunha. Tio doutor. O Jeová era filho do tio doutor. Era professor aqui em Santa Maria. Era muito progressista, ele era irmão de ordem. E ele, então, importou da Inglaterra, olha como era progressista, uma usina elétrica que tocava máquinas beneficiadoras de cereais. E tinha que montar uma cachoeira que tinha nesse córregozinho de Santa Maria. Já tinha feito um estudo, levantamento, tudo. E os engenheiros ingleses e técnicos ingleses viriam para montar. Mas eles não vieram no tempo que prometeram. E, imprudentemente, o Jeová já tinha recebido uma grande quantidade de cereais para beneficiar. Eu estava numa situação aparentemente desesperadora. Porque ia tomar um prejuízo muito grande e os ingleses não chegavam. Aí tinha um caipira aí, que o apelido dele era Quinzinho. Ele era filho do tio Zeca Honorato, irmão da minha avó também. Ele era irmão do Zé Rezende, o grande Zé Rezende, casado com a dona Idalides, irmã de Eurípides Sacramento. Pai da tia Amália, pai do Nelo, que está internado lá, sofreu AVC. O Nelo é lá, grande médio de Ibiúna. E o Zé Rezende, o Quinca, o Quinzinho, chegou lá para o Jeová e falou assim, olha, você está com esse problema aí? Se vós mercê quiser, eu monto esse troço para você. Como você vai montar? E dá os papéis aí que eu leio e monto. Nossa.
Eu disse, mas será? Pode deixar, me dá um auxiliar aí que eu monto isso tudo para você. Aí ele deu as instruções. Parece em inglês. Inglês, Em inglês, ele lia? Ah, devia ter desenhos. devia ter desenhos, devia ser em português, né? Tradução. Talvez espanhol. O espanhol. Ele viu os esquemas todos e montou a usina. Nossa. Pôs em funcionamento e começou a beneficiar. Quando os ingleses chegaram, eles não acreditaram. Deve ter falado lá para voltar aí. Então Santa Maria tinha isso. Que coisa. Agora, esse negócio de língua não tinha problema não, viu, Sérgio? As pessoas tinham muita Eles determinação. traduziam. Eles tinham uma determinação antigamente. Eles traduziam. Eles eram um povo guerreiro mesmo. Para médium, Para você ver, é claro que essa explosão mediúnica não se repetiu mais. Mas 50 dias depois que Jesus foi crucificado, no dia do Pentecoste, na terceira hora, os discípulos de Jesus se reuniram na casa de Simão Pedro e tiveram uma explosão mediúnica inédita no mundo. Eles passaram a viver e exemplificar o Evangelho de Jesus como Jesus fazia. Tudo. E além disso, eles falavam no idioma deles, eles tinham um dialeto que eles falavam, e se existissem pessoas que não entendiam o idioma dele, de outros países, de outras localidades, que tinham outro dialeto ou outra linguagem, essas pessoas ouviam na língua deles. A tradução era automática, Simultâneo. como nos grandes congressos internacionais hoje, mas só que naquela época não existia. Sim. A aparelhagem, É a tecnologia espiritual. línguas de está na fogo, Bíblia, né? xenoglossia. No dia do Pentecoste. Não é isso, doutor? Sim. Que, Está na Bíblia. que alguns até acham Então, se que aconteceu com os apóstolos, aqui que aconteceram fenômenos extraordinários de todo tipo, até a comunicação de Maria Santíssima, de Jesus e de seus apóstolos, até esse ponto chegou. Se ocorreu tudo isso, não é de se espantar que ele pegou o papel e traduziu mediunicamente. E também não é de se espantar que ele tenha ido em desdobramento e visto Ele viu o tudo reencarne, que tinha que ser o feito. reencarne de Kardec com tanta clareza e acompanhasse esse renascimento, essa infância. Ele Exato. acompanhou também com detalhes a infância. E tudo. E dava notícias. Ele era presente nos fatos que aconteciam ao Chico Desde o nascimento. desde o nascimento. Tio o Luizinho. tio Luizinho, eu concordo com o senhor Armilon que realmente não faz sentido hoje as pessoas entrarem em atritos e que é uma polémica desnecessária. Mas em 1908 estava presente o senhor Eurípides e através do tio senhor Allan Kardec comunicou-se a dizer que iria reencarnar, que está em livros recolhidos na Chácara Triângulo, das Irmãs da Dona Eugorina, e saiu no livro do Geraldo Peixoto Luna, Tem sim. de Eurípides de Roma a Sacramento. Depois, Como Sacramento, do juiz de direito. depois, em 1919, recentemente, com o Geraldinho Lemos Neto, o Afonso Chagas, nós vimos no Reformador de 1919 uma comunicação do Santo Agostinho, através do médium Albino Teixeira, que era um médium muito credível na febre, em que confirmava que o Allan Kardec tinha reencarnado no Brasil. Então essas informações dadas pelo tio Luizinho, mesmo que naturalmente também fossem contestadas, como são hoje outras questões também, talvez a espiritualidade para as dar é porque haveria alguma utilidade. E vê-se aqui a confirmação, através de vários médiuns idóneos e credíveis, E de diversos lugares diferentes. em diversos locais, quando falam do controle universal do ensino dos espíritos,
que seria uma informação importante para ser passada. O que alguns de nós fizemos com ela, isso é outra questão. Mas qual a sua convicção em relação a essas comunicações e esse desdobramento no dia 2 de abril de 1910, Eu creio, né? com a informação? Eu creio que o Chico, mesmo porque o Chico deu continuidade à obra de Kardec, E os espíritos, trouxe 434 livros. o Espírito da Verdade já falava, né, naquela época que Ele retornaria. que ele retornaria. E quem mais do que o próprio O Chico para Chico. ter dado essa, né? Continuidade. Você vê com a humildade dele. E é outro que não teve escola, né? Onde ele foi recolher aquela bagagem? Hoje ele Essa bagagem. adquiriu essa sabedoria toda. Ele, com humildade, dizia que eram os espíritos. Sim, O Kardec também dizia que eram os espíritos que fizeram a doutrina. E o trabalho do Kardec. foi muito importante, né? Porque ele fazia parte também, né, do grupo, né, da Sim, Pleiade, da do Espírito falange. da Verdade, para que pudesse, né? E tem certos em que os espíritos dizem, quando conheceram o espírito do Kardec, que nós, perante a superioridade dele, nós não somos dignos da sua sombra. Então, a elevação. Ele, por humildade, Kardec, é que disse que era apenas o organizador. Mas voltando aqui para Eurípides, eu tenho que dar os parabéns a vocês por passar a mensagem do Eurípides. Permitam-me só falar de Portugal em relação à mensagem do Eurípides ter passado para lá. Há vários centros que divulgam a vida e obra dele. Tem um grande escritor pedagogo português que vinha sempre aqui, que eu não me lembro o nome, que eu não tenho mais memória, mas o Pacheco. Ah, sim, ele vive no Brasil. Eu estive com ele. Ai, que engraçado. Eu estive com ele há um mês e o único livro que eu tenho, que eu levei, porque eu sabia que ele falava do Sr. Eurípides nas palestras dele, foi um livro da Corina. E aí eu pedi para ele autografar o livro. Eu tenho o autógrafo dele. E ele disse, humildemente, ele também é super humilde. Ele é humilde. Muito. E ele disse, mas não fui eu que escrevi o livro. Tá bem, mas é o único que eu tenho para levar uma dedicatória sua. Desculpe interromper, ia dizer do José Pacheco, do pedagogo. Ele já esteve aqui? Aí veio várias vezes aqui já. Ele afirmou certa vez que o brasileiro devia dar mais valor ao professor Eurípides Barçanufo, que revolucionou a pedagogia do seu século no mundo. E que fica atrás de Piaget, inventando Mais conhecido. Nós vamos grandes buscar pedagogos, fora, né, os quando o maior pedagogo está aqui no Brasil. E que ele implantou uma pedagogia numa época em que a pedagogia era de prêmio e castigo. Os professores carregavam numa mão uma palmatória e noutra grãos de cereais para humilhar os alunos mais atrasados ou indisciplinados, né, perante os demais. Ele substituiu tudo isso pela pedagogia do amor de Pestalozzi. Maravilhoso, né? E ele já tinha ligações com o Pestalozzi também, por si, em termos espirituais. Muito bom, É muito isso. Muito obrigado. Falei o que eu podia falar. Agora eu vou pedir licença para vocês para eu descansar, que eu vou descansar. Kardec, para esse pessoal, é o Chico Xavier, e o Chico Xavier é Kardec reencarnado. Então, hoje existe uma polêmica
Sim, Não leva a vários nada, anos. que não, Sim. não devia nem existir. Porque não nos é dado saber, assim, com certeza, essas coisas. Mas teve esse fato aqui do tio Luizinho. O tio Luizinho era um dos principais médiuns de Santa Maria. Mas tinham outros, porque aqui tinha uma centena de médiuns preparados pelo tio senhor Mariano. Uma centena. Médiuns de grande estrutura mediúnica. Geralmente pessoas simples, aparentemente ignorantes, alguns analfabetos, mas com faculdades mediúnicas extraordinárias, como Aristides Ferreira da Silva, Ferreira da Cunha, como Jason, como tio Luizinho, como Maria Cantora, como Maria Cuiabana, como Maria Modesto, como Dr. Tomás Novelino, como... Cantora, não tem uma que é, uma que é Maria cantora, Cantora. Maria Cantora, Maria Cantora, que é amiga da Cuiabana. Maria Cuiabana. Então, é uma centena. Alguns deles agentes multiplicadores, porque ele não só preparava os médiuns para dar a retaguarda necessária a Eurípides para cumprir a missão que cumpriu, como ele também preparava agentes multiplicadores. Zé Mineiro, Zé Alfaiate, tem uns montes. A gente for lembrando pela memória, só em Santa Maria a gente conheceu umas 30 ou 40 pessoas que exerciam. Aristides, tio Kim Honorato, tia Zeca, tia Irondina de Janira da Cunha, tia Cândida, vó Chiquinha. Nossa, tinha gente, Tudo, olha, muita gente, né? muita gente, todos eles médiuns bem formados e bem estruturados. Tinha não podia falar dela, não podia deixar de falar. A cega, a emerenciana cega, morava lá em frente aonde eu moro hoje, em Casebre. A emerenciana cega, ela não enxergava nada, é claro. Tomava conta da casa dela, era casada e costurava. Ela colocava a linha na agulha. Ela Pelo não sabia- tato? Ela tinha visão espiritual. Ah, sim. Ela era uma médium vidente extraordinária. Ela descrevia a vidência dela Com riqueza de detalhes. nas sessões espíritas, com uma nitidez e uma beleza que só ela sabia fazer. Não, menino, deixa eu E ela era cega. Ela era cega. É. Fisicamente. Depois estou tremendo e há pouco Tinha tomaram outro moto que era atrás. engenheiro. O Quinzinho era engenheiro. Na parte mais importante foi uma O, nota atrás, por isso. o filho do Tiquinca. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. O Jeová. Olha o nome. Filho do Tiquinho Honorato. Jeová. Jeová não foi o dono da escola? Professor? Não, filho de Tiquinca não. Foi, da escola. Filho do tio doutor. Chamava doutor porque era rábula. Nunca saiu de Santa Maria, entendia direito como ninguém. Olha, né? Então ele era chamado de doutor. Tipo, Tio doutor. Era rábula. Joviniano, ele era irmão da minha avó. Joviniano Ferreira da Cunha. Tio doutor. O Jeová era filho do tio doutor. Era professor aqui em Santa Maria. Era muito progressista, ele era irmão de ordem. E ele, então, por toda a Inglaterra, olha como era progressista, uma usina elétrica que tocava máquinas beneficiadoras de cereais.
E tinha que montar numa cachoeira que tinha nesse córregozinho de Santa Maria. Já tinha feito um estudo, levantamento, tudo. E os engenheiros ingleses e técnicos ingleses viriam para montar. Mas eles não vieram no tempo que prometeram. E, imprudentemente, o Jeová já tinha recebido uma grande quantidade de cereais para beneficiar. Eu estava numa situação aparentemente desesperadora. Ia tomar um prejuízo muito grande e os ingleses não chegavam. Aí tinha um caipira aí, que o apelido dele era Quinzinho. Ele era filho do tio Zeca Honorato, irmão da minha avó também. Ele era irmão do Zé Rezende, o grande Zé Rezende, casado com a dona Idalides, irmã de Eurípides Sacramento. Pai da tia Amália, pai do Nelo, que está internado lá, sofreu AVC. O Nelo é lá, grande médio de Ibiúna. E o Zé Rezende, o Quinca, o Quinzinho, chegou lá para o Jeová e falou assim: olha, você está com esse problema aí? Se vós mercê quiser, eu monto esse troço para você. Como você vai montar? Me dá os papéis aí que eu leio e monto. Nossa. Eu disse: mas será? Ah, pode deixar, me dá um auxiliar aí que eu monto isso tudo para você. Aí ele leu as instruções. Parece em inglês. Inglês, Em inglês, ele lia? Ah, devia ter desenhos. devia ter desenhos, devia ser em português, né? Tradução. Talvez espanhol. O espanhol. Ele viu os esquemas todos e montou a usina. Nossa. Pôs em funcionamento e começou a beneficiar. Quando os ingleses chegaram, eles não acreditaram. Deve ter falado lá para voltar aí. Então Santa Maria tinha isso. Que coisa. Agora, esse negócio de língua não tinha problema não, viu, Sérgio? As pessoas tinham muita Eles determinação. traduziam. Eles tinham uma determinação antigamente. Eles traduziam. Eles eram um povo guerreiro mesmo. Para médium, Para você ver, é claro que essa explosão mediúnica não se repetiu mais. Mas 50 dias depois que Jesus foi crucificado, no dia do Pentecoste, na terceira hora, os discípulos de Jesus se reuniram na casa de Simão Pedro e tiveram uma explosão mediúnica inédita no mundo. Eles passaram a viver e exemplificar o Evangelho de Jesus como Jesus fazia. E Perdão. não morre, porque fica... Asfixiada. Morre asfixiada. Faz edema de glória. E o Zetaide teve clube. E então, teve clube. E o meu avô e a minha avó sabiam que essa doença não tinha jeito. Então ele estava no colo do meu avô e a minha avó chorando. Quando chegou o tio Luizinho, fez uma prece, deu um passe e falou: olha, essa gorda, se chamava a minha avó de Sá Gorda. Sá é a senhora. Como sou, é senhor. É senhor. é senhor. Senhor, sou. Começa senhor, senhor, e depois se e sou. Se Eurípides. Pode ver que ninguém fala senhor Eurípides. Fala se Eurípides. Então é o mineiro que tem essa facilidade de abreviar as coisas para não gastar muito. Mineiro é confuso até na palavra. O Vossa Excelência foi diminuindo gradualmente até você e se, por exemplo, Vossa Excelência. E o tio Luizinho deu o passe, fez o tratamento e falou assim: vocês podem ficar despreocupados. O doutor Bezerra acaba de operar o Ataíde e disse que não é hora dele desencarnar. Ele começou a melhorar e viveu até ficar bem. Eu acho que foi 80 e...
Ele deu sequência a toda a obra. Ele foi um outro espírito desprendido. Morreu em 2007. Deu sequência a toda a obra. Uhum. Novembro de 2007. E ele tinha a faculdade de... que o Eurípides tinha também, de bicorporeidade. O tio Luizinho. Saía do corpo e ia nos locais. Quando alguém desaparecia e a família queria notícias, se a notícia era boa, ele dava. Ele fechava os olhos, saía, viajava, via onde estava o cara, Localizava. a cara, quando ia voltar, se não ia, o que estava fazendo, o que estava... E despreocupava a família. Quando a notícia é ruim, ele enrolava e não dava. Calava. Que sensibilidade. Então, quando ele ficava calado, as pessoas Pois, desconfiavam. já ficavam desconfiadas que alguma coisa boa não era. Ele tinha várias faculdades mediúnicas e era completamente desprendido de bens materiais. Tanto é verdade que da Irmandade toda, o tio senhor Mariano era o mais pobre deles. Às vezes ele viajava para participar de trabalhos espíritas, não dava satisfação para a família, ficava lá uma semana, 10 dias. O filho Abelardo, que também tinha faculdade mediúnica, que fechava os olhos e dava notícia para a mãe. A tia Ciana era a mãe dele, casada com o tio Luizinho. E o tio Luizinho era o médium dessa estrutura. E consta que quando nasceu o Chico Xavier, ele teve um desdobramento e falou: Kardec acaba de reencarnar numa pequena cidade de Minas Gerais. E descreveu o reencarne de Kardec. E a partir daí, segundo Evomir, ele dava notícias constantes da evolução de Kardec em Pedro Leopoldo. Tudo. E além disso, eles falavam no idioma deles, eles tinham um dialeto que eles falavam, e se existissem pessoas que não entendiam o idioma dele, de outros países, de outras localidades, que tinham outro dialeto ou outra linguagem, essas pessoas ouviam na língua deles. A tradução era automática, como nos grandes congressos internacionais hoje, mas só que naquela época não existia. A aparelhagem. É a tecnologia espiritual. Línguas de está na fogo, Bíblia, né? xenoglosia. No dia do Pentecoste. Não é isso, doutor? Sim. Está na Bíblia. Que alguns até acham Então, se que... aconteceu com os apóstolos, aqui que aconteceram fenômenos extraordinários de todo tipo, até a comunicação de Maria Santíssima, de Jesus e de seus apóstolos, até esse ponto chegou. Se ocorreu tudo isso, não é nem de se espantar que ele pegou o papel e traduziu mediunicamente. E também não é de se espantar que ele tenha ido em desdobramento e visto Ele viu o tudo reencarne, que tinha que ser o feito. reencarne de Kardec com tanta clareza e acompanhasse esse renascimento, essa infância. Ele Exato. acompanhou também com detalhes a infância. E tudo. E dava notícias. Ele era presente nos fatos que aconteciam ao Chico Desde o nascimento. desde o nascimento. Tio Luizinho. O tio Luizinho. Eu concordo com o senhor Armilon que realmente não faz sentido hoje as pessoas entrarem em atritos e que é uma polémica desnecessária. Mas em 1908 estava presente o senhor Eurípides e através do tio senhor Allan Kardec comunicou-se a dizer que iria reencarnar, que está em livros recolhidos na Chácara Triângulo, das Irmãs da Dona Eugorina, e saiu no livro do Geraldo Peixoto
Luna, Tem sim. de Eurípides de Roma a Sacramento. Depois, Roma Sacramento, do juiz de direito. depois, em 1919, recentemente, com o Geraldinho Lemos Neto, o Afonso Chagas, nós vimos no Reformador de 1919 uma comunicação do Santo Agostinho, através do médio Albino Teixeira, que era um médio muito credível na febre, em que confirmava que o Allan Kardec tinha reencarnado no Brasil. Então essas informações dadas pelo tio Luizinho, mesmo que naturalmente também fossem contestadas, como são hoje outras questões também, talvez a espiritualidade para as dar é porque haveria alguma utilidade. E vê-se aqui a confirmação através de vários médiuns idóneos e credíveis, E de diversos lugares diferentes. em diversos locais, quando falam do controle universal do reino do ensino dos espíritos, que seria uma informação importante para ser passada. O que alguns de nós fizemos com ela, isso é outra questão. Mas qual a sua convicção em relação a essas comunicações e esse desdobramento no dia 2 de abril de 1910, Eu creio, né? com a informação? Eu creio que o Chico, mesmo porque o Chico deu continuidade à obra de Kardec, E os espíritos, trouxe 434 livros. o espírito da verdade já falava, né, naquela época que iria, Ele retornaria. que ele retornaria. E quem mais do que o próprio. Detalhada e lembrava sempre isso a todos nós, era o irmão da Igorina, o Evomir. O Evomir não cansava de lembrar não só as faculdades mediúnicas do tio Luizinho, mas essa passagem dele com o Chico Xavier. E durante todos os primeiros anos de existência de Chico Xavier, ele dava notícia do Allan Kardec reencarnado. E ele tinha, segundo informações espirituais, ele deixara por escrito toda anotada esses encontros dele com Allan Kardec reencarnado. Mas o pessoal não acreditava, porque o pessoal pensava que ele estava mistificando. Luizinho. Tio Luizinho. Luizinho. E o Ivomir falava isso, que nós tínhamos que respeitar o tio Luizinho, porque ele foi extraordinário e tudo. Mas o tio Luizinho era completamente desligado da matéria. Era muito pobre, O Luizinho era pai do Abelardo. do Tão pobre que o meu avô deu um pedacinho de terra para ele, e a família construiu uma casinha para ele viver lá. Não tinha nem onde viver. E ele criou toda a família dele lá, onde mora a Sumaia hoje. Aliás, aquela casa da Sumaia tem história. Primeiro foi do tio Luizinho, depois da tia Anatólia, depois da dona Luzia, Luizinho. todos eles espíritos de grande luz. A tia Anatólia está viva ainda, eu não sei, mas os demais são. O tio Luizinho, então, era um médium tão extraordinário que ele conversava com as entidades espirituais, como a gente está conversando aqui entre nós.
e costumava visitar os doentes e dava um passe e geralmente estava acompanhado de um protetor de Santa Maria, que dava notícias do atendimento que o doente teve. O tia Taíde, esse que está ali, irmão da minha mãe, filho da Leopoldina, último proprietário do casarão, Taíde Gonçalves de Araújo. Ele era criança e na época flupe era uma doença que matava e não tinha cura. Hoje tem NSF. O que é flupe? O que é clube? A criança fica com placa